E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui com a nossa aula número 10, bloco 22 do nosso curso de Direito Eleitoral Teórico em Vídeo sobre a resolução. A aula 10, ela trata somente, teoricamente, sobre a resolução 23.659 do Cadastro Eleitoral. Somente quem é meu aluno, que já adquiriu o curso, tem acesso a todas as aulas. Ok? Então, se você não adquiriu, passe lá no site eleitoralcombruno.com.br. Hoje eu quero falar sobre revisão do eleitorado, que é diferente daquela revisão do eleitor, que é quando o eleitor quer corrigir dados do título eleitoral, né? Quer alterar alguma informação, alterar, por exemplo, o local de votação dentro do mesmo município. Então, são coisas diferentes. Vocês vão perceber o que é a revisão do eleitorado. E temos que fazer um gancho com o que vimos na última aula, que era sobre a correição do eleitorado, tá? A revisão é algo mais profundo, algo mais significativo, certo? Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Vamos então falar sobre revisão do eleitorado. Primeiro a gente tem que entender quando vamos aqui realizar a revisão. Veja, se na correição, que é o que nós vimos na aula anterior, na aula 21, na aula 10, bloco 21, se na correição, que a gente verifica, né, as incongruências do eleitorado, for comprovada a fraude, então veja que aqui nós temos comprovação de fraude, em proporção que comprometa a rigidez do cadastro eleitoral, o TRE, comunicando ao TSE, ordenará a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções contidas nesta resolução e as recomendações que subsidiariamente baixar. Cuidado aqui. Veja, há um procedimento anterior, que é o da correição, certo? E nessa correição, nesse procedimento, foi comprovada a fraude. Então, o TRE agora ele vai comunicar ao TSE que realizará o procedimento de revisão do eleitorado. Então, nós vamos ali analisar onde está ali o problema e como corrigir esse problema através da revisão do eleitorado, certo? Então, nós temos aqui correição comprovadamente observada a fraude. TRE, ele não vai agir nesse caso aqui por si só. Ele comunica a decisão ao TSE, né, comunica a decisão ao TSE de realização da revisão do eleitorado. Ok? Beleza? Bom, nós vamos ter casos em que o TSE não precisa dessa comunicação prévia do TRE para realizar a revisão. Vamos ter casos em que o TSE poderá realizar de ofício. É isso mesmo. O TSE poderá realizar de ofício quando presentes as seguintes situações. Veja, o TSE poderá, de ofício, determinar a revisão do eleitorado do município, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos. Quando? Quando o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. 2. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município. E o terceiro requisito, o eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Então perceba que eu tenho aqui 3 requisitos que possibilitam, quando cumpridos, que o TSE haja de ofício. Ok? Então, dependeria aqui de intermediação do TRE comunicando essa decisão? Não. O TSE pode agir ali por sua conta e risco, desde que observe a conveniência, disponibilidade de recursos, né? Então, vamos recapitular os requisitos. Total de transferência 10% superior ao do ano anterior. Eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos. Então, aqui é importante assinalarmos, né? Somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município, certo? Então eu tenho aqui, só para uma regrinha matemática, eu adoro trabalhar com regras matemáticas, eleitorado daquela região, daquela circunscrição, for superior ao dobro. Então vamos colocar igual não, né? Tem que ser o sinal de mais, para vocês entenderem.
olha só, é superior, é maior que o dobro da população da POP de 10 e 15 anos, mais a população de idade superior a 70 anos. Essa é a regrinha que ocasionaria a revisão, ok? E quando o eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Pois bem, atribuição dos municípios. Os TREs indicarão previamente os municípios que preenchem os requisitos do caput desse artigo, cabendo ao TSE determinar a execução das revisões de eleitorado de ofício com observância aos prazos estabelecidos em normas específicas. Veja que o TRE tem um papel importante. O TRE, nessa função descentralizada, vai indicar ao Tribunal Superior Eleitoral quem é que preencheu esses requisitos, portanto, quem vai sofrer a revisão do eleitorado de ofício. Tá? Veja, aqui a resolução foi muito clara. Observada a conveniência e a disponibilidade. Certo? Disponibilidade de quê? De recursos. Porque leva em consideração dinheiro ali para a realização da revisão. Ok? E quando não é possível realizar a revisão? A resolução trata dessas hipóteses. Quais são elas? Vamos lá. Primeira, não posso realizar a revisão em ano eleitoral, mas tem exceção. Vejam, salvo se iniciado o procedimento revisional no ano anterior, começou antes, ou se verificada uma situação excepcional, o TSE autorizar que a ele se dê início. Tá? Então a regra é que em ano eleitoral não tem revisão do eleitorado. Começou antes, é possível continuar, né? E em situações excepcionais, graves, né? Que poderão causar repercussões aí. E que abranja apenas parcialmente o território do município, ainda que seja este dividido em mais de uma zona eleitoral. Se eu quero revisão do eleitorado, tem que ser o município todo. Ah, mas ele é dividido em 2, 3 zonas eleitorais. Tanto faz, né? Preciso ali que não haja uma revisão parcial no território do município. Tá bom? Ficou claro? Entender os critérios da revisão do eleitorado. Então não se esqueçam de gravar muito esses critérios, porque eles direto estão sendo cobrados em prova. Ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo bloco. Tchau, tchau!